Fé e liberdade. Perigos do sincretismo religioso para a vida cristã. Por Luiz Ângelo de Andrade Zanfrolin. Introdução. Liberdade e poder. Você sabe o que é sedução? Sedução é um conjunto de características que despertam simpatia, desejo e interesse. Essa palavra é muito associada à relação entre homens e mulheres, mas poucas vezes vinculada à fé. A verdade é que nós cristãos, desde a igreja primitiva, somos seduzidos por crenças e promessas de caminhos fáceis para aliviar os sofrimentos deste mundo e até nos oferecer a passagem direta para a salvação. No mundo de hoje não é diferente. Somos seduzidos pela oferta variada de crenças, rituais e amuletos que desviam nossa atenção à verdadeira promessa de salvação mediante a fé em Jesus Cristo e por meio da intercessão de Maria. Os seres humanos, como vocês sabem, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Temos plena liberdade de escolha em todos os aspectos de decisão, traduzida pelo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente valioso de Deus, porque nos permite escolher amá-lo de todo o coração, como está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. O Catecismo da Igreja nos ensina no capítulo 1730 que Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. A palavra de Deus no livro de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, diz assim: Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Isso significa que cabe a nós mesmos optar por buscar ou não a aproximação com o Criador. Aderir livremente a Ele é o caminho certo para garantir a plena e feliz perfeição. Liberdade é poder. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por meio do livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade divinas. A liberdade só alcança sua perfeição quando está alinhada com os preceitos de Deus e age como a nossa própria bem-aventurança. Jesus, no Sermão da Montanha, após enumerar as bem-aventuranças, oferece a seguinte promessa a quem decidir livremente segui-lo: Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 12. A fragilidade de cada um. Desde o pecado original, a desordem interior tomou conta de nossa frágil constituição espiritual. Somos permanentemente confrontados com um homem carnal que precisa sobreviver num mundo hostil e difícil. A vida em sociedade é constante sedução. Como está registrado na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. O mundo renova constantemente o convite para confiarmos num Deus diferente daquele com o qual nos aproximamos no ato do batismo. Ao longo da vida, o ambiente que nos cerca influencia diretamente em nossas escolhas. Isso depende do local onde nascemos, da família da qual somos parte e do meio em que vivemos e escolhemos frequentar. Assim, podemos receber contribuições positivas e negativas do ponto de vista humano e espiritual. No Jardim do Éden, aceitamos o convite sedutor do demônio para sermos como deuses.
Comemos do fruto proibido, convencidos de que assim seríamos conhecedores do bem e do mal. A presença de Satanás nesse que se aproveita de nossas fraquezas, muitas vezes incentivadas pelo meio em que vivemos, nos engana com mentiras disfarçadas, práticas e ideias aparentemente inofensivas, muitas vezes escondem esse mal. A humanidade sempre ficou susceptível às influências de outros poderes. Ao longo da história, podemos constatar, desde os sumérios, na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e em tantos outros povos antigos, a crença em mitologias e deuses pagãos. A Bíblia traz diversos exemplos de heróis da fé que souberam resistir à sedução das falsas doutrinas e dos falsos ídolos. Em Sabedoria, capítulo 13, versículos 1 a 5, a palavra de Deus nos ensina que são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus, e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu autor. O livro de Daniel narra a história do homem que se negou a abandonar a fé verdadeira no Deus de Israel e foi lançado à cova dos leões. Depois de passar a noite entre as feras famintas, guardado pelo Deus de sua fé, Daniel foi resgatado vivo e são. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Daniel capítulo 6, versículo 23. O testemunho de Daniel, de perseverança na fé verdadeira, influenciou na conversão de muitos naquele lugar. Após reconhecer a ação divina sobre a vida de Daniel, o rei pagão daquele povo disse: Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo, que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Daniel capítulo 6, versículos 27 e 28. Outra passagem no livro de Sabedoria, capítulo 14, versículos 12 a 14, diz assim: Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia e sua invenção foi perda dos humanos. É comum pensarmos que os registros bíblicos foram coisas que ocorreram num passado muito distante. Pensamos que vivemos num mundo moderno em que já não se fazem mais estátuas para adoração, nem se criam religiões baseadas em ídolos como nos tempos antigos. A estratégia do demônio é a mesma desde a antiguidade e permanece viva. Com mentiras e astúcia ele nos ilude, lançando mão da sedução adaptada a cada época e contexto. Hoje, Satanás nos atrai pela versão contemporânea de tantas seitas criadas desde a década de 1960, como o amor livre e descompromissado, as forças dos amuletos, as previsões astrológicas, dentre tantos outros recursos facilmente disponíveis a qualquer um de nós. As armas demoníacas são por natureza sedutoras. Vale lembrar que, ao contrário da imagem comum associada ao diabo, Lúcifer, o anjo caído, era belíssimo. Como registra o profeta Ezequiel em seu livro capítulo 28, versículo 17: Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria. Por causa do teu esplendor, precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis.
Deixar-se seduzir por falsas doutrinas a convite de Satanás não nos parece muitas vezes negar a Deus. É muito comum, munidos de amuletos ou crendices, desacreditarmos na providência divina. Apropriar-se desses recursos nos afasta da presença de Deus. Grande parte dessa descrença do homem moderno advém de uma falha grave de evangelização. Afinal, desconhecemos a doutrina católica cristã, desconhecemos as verdades bíblicas e não dedicamos mais tempo para o relacionamento com Deus através das orações, da Eucaristia e das confissões. Dedicamos horas e horas às redes sociais, smartphones e televisão. Consideramos enfadonho e monótono o silêncio interior para a oração. Deixamos de acreditar que Deus nos ouvirá. Afinal, no mundo de quase 8 bilhões de pessoas, por que Ele ouviria justo a mim? Se Ele existe, certamente deve estar ocupado com casos muito mais graves e importantes do que os meus. Nós julgamos o próprio Deus segundo parâmetros e medidas humanos. Falta-nos a fé na onipotência, onisciência e onipresença divinas. Falta-nos a fé no impossível. Olhamos para a Igreja sem considerarmos que ela é uma instituição humana, passiva de falhas e pecados. Associamos a fraqueza humana dos líderes da Igreja ao próprio Deus, e isso é em si incoerente. A Igreja é uma associação de pessoas, pecadores e falíveis, que representam o corpo de Cristo no mundo e nos lembra diariamente da importância do arrependimento e da fé em Jesus para a nossa salvação. Muitos pensam que os defeitos e falhas cometidos pela Igreja são um atestado da falibilidade do próprio Deus. Mas isso não é verdade. Para sofrer a dor e nos redimir dos nossos pecados, o próprio Deus Trino, na presença de Jesus Cristo, tornou-se homem por amor às suas criaturas e nos salvou com sua vida, morte e ressurreição. Jesus escolheu como o pai da Igreja o apóstolo Pedro, o primeiro Papa. O mesmo Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, como está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 18. Ciente das limitações de Pedro, Jesus ainda assim sobre ele edificou a Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 14. A Igreja é formada por homens e mulheres pecadores, remidos pela fé e cercados do poder do Espírito Santo de Deus. A vida moderna é cada vez mais agitada e exaustiva. Está cada vez mais difícil sobreviver e cuidar das tarefas triviais. Somos inundados por uma avalanche de informações diariamente. Não temos tempo sequer de refletir sobre essa quantidade de notícias. Muitas delas acabam se tornando verdades sem nenhuma comprovação. Esse rio de falsas informações foi previsto em Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 15 a 17, numa metáfora impressionante. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa passagem nos mostra que este rio de água pode ser interpretado pela inundação provocada pelas informações da internet. Elas parecem águas inofensivas, porém em excesso podem fazer submergir e nos levar à morte. Submergir significa levar ao fundo, ou seja, nos afastar de Deus, nos aproximando do mundo inferior, onde habitam as forças malignas. A passagem nos fala que a terra veio em nosso socorro. Leio isso como um convite que nos é feito para abraçarmos as coisas simples da vida, voltarmos a nos conectar com as condições naturais, com a vida no campo. Na prática, é um convite oposto à sedução do mundo que nos incentiva a trabalhar cada vez mais em busca de status, bens, poder e consumo, sempre justificados pelo bem-estar e o futuro da família.
Neste ponto está justamente o poder da escolha de cada um. O que de fato significa garantir o próprio futuro e o futuro de sua família? Podemos resumir essa segurança a questões materiais? Nós perdemos o sentido verdadeiro da vida. Agimos como se fôssemos eternos neste mundo, esquecendo que os mais longevos chegam a 80 ou 90 anos de vida terrena. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a encontrarmos a porta estreita e passarmos pelo caminho apertado da salvação de nossa alma, que é eterna. Nós desconhecemos a doutrina e não nos relacionamos com Deus. Passamos a vida toda lutando, estressados e doentes, mental e emocionalmente. Buscamos o desnecessário. Afinal, nem bens nem dinheiro salvarão nossas almas. Devemos trabalhar sim. Devemos ser ativos, buscar o melhor para nós e para as pessoas que amamos. No entanto, devemos entender que todas as nossas atividades devem servir de instrumento para o louvor a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, assim está escrito: Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração como para o Senhor, e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. A busca pelo sucesso não pode ser o fim. Deve ser meio para a santificação e caminho para agir conforme nos ensina Jesus e pelo qual intercede Maria. Auxiliados pelo nosso anjo da guarda, que sequer conhecemos ou invocamos, podemos conquistar a salvação da alma, essa sim eterna. Vivemos tempos difíceis e cada vez mais próximos da volta de Jesus, como nos tem alertado Maria em suas inúmeras aparições. São tempos de tribulação, perseguições e de guerras e descontroles da natureza. No entanto, resistimos a entender os sinais que nos são enviados. Agimos como se não houvesse a morte. Muitos pregam a inexistência de um Deus. Templos históricos são fechados mundo afora. Poucos encontram e dedicam vocação ao sacerdócio e cada vez menos se ensina a doutrina. O resultado é visível. Estamos cada vez mais suscetíveis às ações do demônio. Debochamos dos que alertam as pessoas para tudo isso. Difamamos e os chamamos de ignorantes, fanáticos ou loucos. Todos esses sinais foram previstos pela palavra. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 12 e 13. Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Chegamos a ser como o lixo do mundo, a escória de todos até agora. A incredulidade abre espaço no coração humano para as falsas doutrinas. Outra passagem na primeira carta de São Paulo aos Coríntios alerta sobre o sincretismo religioso. O texto do 10º capítulo, versículos 21 a 23, diz assim: Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Deus nos deu a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Mas o texto bíblico nos deixa claro: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O Catecismo nos ensina no capítulo 1739: liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou. Pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus. Enganou-se a si mesmo. Tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras, em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidas do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Retomemos então o texto da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons,
traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. É incrível como o texto permanece atual. Enquadra-se perfeitamente às relações humanas de nossa sociedade, sejam sociais, familiares, profissionais, políticas ou de religião. Mas como nós, batizados e fiéis a Jesus, devemos nos preparar para viver nestes tempos. Como católico praticante, com formação teológica e autor de 2 livros, resolvi me expressar por escrito e por áudio sobre essas realidades espirituais que, de acordo com Nossa Senhora em suas aparições, se acentuarão nos próximos meses e anos. Os propósitos dos avisos de Maria surgiu e se intensificou para que muitas pessoas refletissem sobre as expectativas de Deus para conosco. Precisamos urgentemente mudar nosso meio de vida e viver de acordo com a vontade de Deus. A volta de Cristo está cada vez mais próxima. O tempo da colheita já dá sinais. Precisamos estar prontos, coletiva e individualmente, para quando a hora chegar. Sem dúvida, Deus deseja a salvação de todos. Para isso e por isso, Jesus morreu na cruz, para todos que nele creem como Filho de Deus e Salvador. Ele viveu, morreu e ressuscitou no 3º dia para sermos salvos. Nós, os filhos de Deus, temos um papel importante no plano divino de redenção da humanidade. Jesus conta o testemunho de cada um, como luz neste mundo, evangelho vivo por meio de nossas atitudes. A São Francisco de Assis é atribuída a seguinte frase: pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. Espero com muita esperança e peço a Deus Pai e a Maria em minhas orações que nos ajudem a compreender o grave momento pelo qual passamos. Que eles nos ajudem a fazer prevalecer a vontade do Pai e assim tomemos decisões sinceras com fé. Rezemos sem cessar pela nossa conversão. Os poderes do mundo terreno. O livro de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, registra claramente que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa natureza desde o princípio foi diferente da dos anjos, que são seres espirituais que não foram criados à semelhança divina. Esta condição humana no plano divino, enquanto criaturas, antes do pecado original, nos tornou criaturas especiais aos olhos de Deus. Fomos criados para a eternidade, assim como o próprio Deus é eterno. Lúcifer, o maior dos anjos da haste celestial, anjo de luz, quando soube da criação da humanidade, se rebelou contra Deus e quis tomar seu lugar com mais 1/3 dos anjos do céu. Numa batalha liderada por São Miguel, os anjos do Senhor derrotaram Lúcifer. Ele e seus anjos foram banidos do céu e jogados nesta terra. Deus não lhes tirou os poderes. A ambição do demônio está registrada em Isaías capítulo 14, versículos 14 e 15. Escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Lúcifer foi motivado pela inveja que sentia do próprio Deus, como está escrito em Sabedoria capítulo 2, versículo 24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e que os pertencem ao demônio aprovarão. A morte descrita neste último trecho pertence ao demônio. Quem morre em pecado desce ao inferno e de lá jamais sairá. São banidos da presença de Deus, são mortos espiritualmente. Ao cometermos o pecado original, desobedecemos a Deus e atendemos ao convite do demônio para conhecer o bem e o mal. Tentamos ser deuses, conforme o demônio nos seduziu a acreditar. Rompemos o nosso laço filial com Deus. Ele mesmo nos havia alertado para as consequências da desobediência. Não fosse a queda do homem, ainda seríamos imortais e estaríamos vivendo em paz no jardim do Éden. A morte, como a conhecemos, foi a solução encontrada por Deus para restabelecer a eternidade humana. É parte fundamental do plano de redenção da humanidade.
Se continuássemos imortais, como são anjos e demônios, jamais teríamos a possibilidade de nos reconciliar com Deus por meio do arrependimento e da fé. Neste ponto reside o primeiro ensinamento. A morte é um ato de amor de Deus que abre as portas para a reconciliação com Ele, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículos 20 a 22. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos criou seres livres e nunca retirou esta condição de todos os seres humanos. Ele nos deu inteligência e nunca nos tirou o domínio sobre os animais e toda a terra, mas nos condicionou a sobrevivência neste mundo aos frutos de nossos esforços e trabalho. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a narrativa bíblica nos mostra como Deus tentou criar, através do povo escolhido, os judeus, um modelo que pudesse ser referência da sincera conversão e reconciliação dos seres humanos com Ele. O mundo é, desde o pecado original, rebelde e influenciado pelo demônio e por nossas fraquezas e inclinação ao erro. A segunda geração de seres humanos foi marcada pelo primeiro assassinato da história, com Caim matando seu irmão Abel por inveja. Desde o início carregamos uma fraqueza interior espiritual, chamada de concupiscência. O diabo, cercado por seus anjos caídos, são um incentivo terreno à prática do mal. Mas os judeus também não conseguiram plenamente dar respostas aos anseios de Deus. O livro do Êxodo mostra os desvios do povo em diversas situações, como o relato do bezerro de ouro erguido pelos hebreus diante da ausência de Moisés. Assim está escrito: desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Êxodo capítulo 32, versículo 8. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e por amor às suas criaturas, intervém de forma definitiva no tempo certo. Por enorme ato de amor, através de seu Filho Jesus, tornou-se homem e o Adão perfeito para nos resgatar. Jesus trouxe ao mundo a boa nova, o Evangelho, e tornou-se Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador. A missão de Jesus, iniciada com o sim de Maria Santíssima ao aceitar o convite para dar à luz ao Deus conosco, abdicando de São José de suas vidas privadas e de seus projetos individuais, são para nós exemplo e fonte de inspiração. Jesus nos trouxe a Boa Nova, deixou-nos ensinamentos fantásticos e mostrou a todos os seres o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. Jesus não veio para mudar regimes políticos, não veio para libertar pessoas da escravidão humana, nem do jugo dominador romano. Ele não veio resolver os problemas de desigualdades sociais e econômicas. Ele veio para nos ensinar o verdadeiro amor, com o qual nenhuma dessas coisas compactua. É por meio desse amor que ele nos ensina a trilhar esta vida terrena, com olhos e condutas focados na eternidade que nos é oferecida. Com ele encontramos o caminho estreito e apertado da salvação de nossas almas. Somos resgatados pela fé e pela misericórdia divina. A reconciliação é a chave para um dia habitarmos o céu com Deus e todos os santos. Jesus viveu aqui no mundo como qualquer outro ser humano. Não podia usar seus poderes divinos para seu próprio proveito. Ele foi a versão obediente de Adão perfeito. Assim, venceu o pecado para que todo aquele que nele crer tenha a salvação. Por isso ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dos mortos para nos salvar. Todo aquele que nele crer não morrerá, morte de alma, e será salvo. Depois do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, os apóstolos foram ungidos pelo Espírito Santo e foram transformados interiormente, passando a falar várias línguas
e a lembrar de tudo que Jesus lhes ensinou. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para proclamar a boa nova, trazida por Jesus, da reconciliação com o Pai mediante a fé. Ouçam a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38, quando houve a conversão de mais de 5.000 pessoas num só dia. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos, tocados no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Parecem simples as respostas de São Pedro. Sermos batizados em nome de Jesus para que o Espírito Santo nos conduza interiormente ao caminho da salvação. Ocorre que, na grande maioria dos casos, somos batizados ainda crianças. O batismo é feito quase como um cumprimento de um mero protocolo social. Por falta de evangelização, crescemos e somos educados para a vida sem entendermos o papel verdadeiro do Espírito Santo de Deus. A Trindade é um mistério para muitos cristãos. Conseguimos razoavelmente entender quem é Deus Pai e quem é Filho, Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo poucos cristãos conhecem e invocam. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo, o chamado Paráclito. Paráclito significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima. Mas como podemos ser íntimos do Espírito Santo? E o que devemos fazer para manter uma relação de intimidade com Deus conosco? São Pedro explicou em seu primeiro discurso a importância do batismo e, à medida que crescemos, de buscarmos conhecimento da doutrina cristã. Nossa Senhora em Medjugorje, como mãe preocupada com nossa salvação, nos ensina os 5 passos para termos intimidade e a presença do Espírito Santo depois de sermos batizados. 1. Oração diária com o coração, se possível rezar o rosário. 2. Leitura e conhecimento da Palavra de Deus, vivê-la. 3. Confissão mensal para nos tornar humildes e dependentes de Deus pela fé. 4. Jejum às quartas e sextas a pão e água. O melhor jejum é renunciar aos pecados, muitas vezes despercebidos em nossas vidas. 5. Eucaristia, se possível diária. Sem este alimento, que é Jesus vivo, não conseguiríamos resistir às tentações e nem às nossas fraquezas. Seguir esses passos pode parecer difícil num primeiro momento. Há muito preconceito quanto a orações diárias, confissões com o padre, frequência constante à missa, além do domingo, e com o jejum. Mas, como qualquer atleta, devemos responder ao chamado com um sim. É preciso ter consciência de que vivemos uma batalha espiritual constante e que nosso destino não é preso a esta realidade terrena e passageira. Nossa vida na Terra é uma preparação para a morada definitiva junto aos santos, Jesus, Maria e Deus no céu, com vida eterna. Portanto, esses poucos anos de preparação até a passagem espiritual são pouco tempo se compararmos à eternidade. A salvação que Jesus nos oferece é gratuita e acessível a todos. Ela nos é oferecida por meio da vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Poucos têm a consciência dessa realidade. Ficamos presos nessa matrix, como se essa vida fosse nosso destino. Esse é o grave erro que cometemos pela falta de evangelização na própria Igreja, que a cada dia se seculariza e se torna herética em diversos aspectos. A palavra de Deus nos alerta acerca das provações impostas por Satanás. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Não temos consciência de que estamos imersos numa guerra espiritual em nosso dia a dia. Seguimos a vida secular, a rotina de tarefas banais e descuidamos da vida espiritual.
No entanto, a Bíblia nos exorta a rever a hierarquia das coisas no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 6. De que adianta ganhar um mundo inteiro e perder sua alma? Algumas passagens bíblicas reforçam essa perspectiva de inversão de prioridades vivenciada nos dias de hoje. Ouça esse registro que se encontra na 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, o apóstolo nos alerta sobre a vigilância em relação às tentações apresentadas pelo demônio. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos. A sedução pelas falsas doutrinas. A formação doutrinária precária abre espaço para o sincretismo. A teoria conspiratória da nova ordem mundial, também chamada de Nova Era, introduz ideias e filosofias aparentemente inofensivas e benéficas, que em sua essência nasceram do outro poder. Essas verdades se manifestam em práticas como a astrologia, o tarô, o espiritismo, a cartomancia e outras formas de adivinhações. Também se traduzem no uso de amuletos, como cristais poderosos, magias e feitiços. O culto a divindades e ritos pagãos, como a cabala, nascida de heresias judaicas praticadas durante o exílio no deserto, também compõe esse extenso grupo de práticas não cristãs. Aparentemente, são todas práticas inofensivas. No entanto, atuam como ferramentas que afastam o cristão verdadeiro da doutrina da fé. Muitas pessoas consideram a doutrina católica ultrapassada, e estas filosofias, com abordagem aparentemente mais leves e menos profundas, acabam entrando na vida do cristão, estabelecendo o sincretismo que afasta homens e mulheres da fé professa em Jesus. O nosso Deus Criador deseja estar sempre conosco, mas respeita nossas escolhas. Abrir-se a outros poderes certamente desagrada a Deus e o entristece. Por isso, embora o selo de reconexão do homem com Deus seja o batismo, é essencial alimentar a relação com Deus no dia a dia, ano a ano, das diferentes fases de desenvolvimento de cada um durante a vida na Terra. Sem fé, não há esperança na vida eterna. Como se lê em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Podemos compreender pela razão a existência de um Deus, mas sem a fé nunca obteremos a verdadeira e sólida conexão e união com Ele. As angústias do dia a dia, as incertezas quanto ao futuro, pedem aos ansiosos respostas rápidas. Não temos fé e não temos paciência para compreender o tempo de Deus. Falta-nos formação e intimidade com Ele. Durante esses conflitos e confusões, estamos fragilizados na fé. Justamente aí, nos abrimos a outros poderes e corremos grande risco de desvio doutrinário e espiritual. Esquecemos que somos seres espirituais numa experiência carnal. Para aquele que crer, o destino não é aqui. Deus nos deixou nas Escrituras diversas pistas e exemplos das situações que devemos evitar. Não somente porque nos farão mal do ponto de vista espiritual, mas principalmente porque serão aberturas para que sejamos contaminados espiritualmente. O demônio apresenta alternativas que parecem inofensivas, justamente quando estamos fragilizados. Sozinhos, é difícil resistir à sedução desses falsos atalhos espirituais. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto pelo demônio, não permitiu diálogos e suas respostas foram sempre baseadas em trechos bíblicos, como nos ensina São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17.
Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Algumas passagens bíblicas nos ajudam a compreender melhor as situações que deveremos evitar. 1. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhações, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a estas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Podemos perceber claramente que Deus não deseja qualquer abertura da parte do cristão a esses poderes. Certamente essa predisposição terá consequências espirituais que nos levarão a dependências e ao consequente afastamento de Deus, o Criador que nos ama e sabe de tudo o que precisamos. 2. Levíticos capítulo 19, versículo 30 e 31. Eu sou o Senhor. Não vos dirijais aos necromantes, adivinhos que invocam os mortos, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 3. Sabedoria, capítulo 16, versículos 13 e 14. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades, inferno, morte eterna, e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não se pode voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Esse trecho é uma confirmação de que não existe reencarnação. Nossas atitudes e nossa descrença em Deus têm consequências e poderão nos levar à morte espiritual, de onde não há como retornar. A tese da reencarnação dá uma falsa sensação da oferta de chances diversas em várias vidas para o arrependimento e a redenção. Racionalmente, é confortável pensar que no caso de não nos entregarmos a Deus nesta vida, haverá outras chances de fazê-lo. Para o cristão, a vida terrena é uma só. 4. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Nesta passagem, São Paulo deixa claro a inexistência da reencarnação para o cristão. Nossa salvação é encontrada no sacrifício único de Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a salvação de todo o que nele crer. É evidente a incompatibilidade entre o cristianismo puro e o espiritismo. O sacrifício de Deus na figura de Jesus Cristo é infinitamente superior à evolução espiritual proposta na tese das reencarnações sucessivas. Ao compactuar com essa tese, diminui-se a importância do sacrifício da crucificação de Jesus para o cristão, uma heresia. Acreditar na reencarnação, a meu ver, é incompatível com a fé em Jesus Cristo como Redentor dos pecados humanos. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles o insulta. O outro, chamado pela tradição de Dimas, o reconhece como Deus e Rei, e ali na cruz se converte. Este lindo diálogo narra o perdão dos pecados diante da fé em Jesus e do arrependimento. Assim está escrito em Lucas capítulo 23, versículos 41 a 43. Para nós isto é justo, recebemos o que merecemos por nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, neste diálogo, não afirma ao bom ladrão que ele deveria reencarnar sucessivas vezes para alcançar uma evolução espiritual e a salvação. A narrativa deixa claro que bastaram a fé e o arrependimento pelos seus pecados para que gozasse da vida eterna nos céus, ao lado de Cristo e do Deus Pai. 5.
Atos capítulo 16, versículos de 16 a 24. Certo dia, quando fomos à oração, eis que veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por vários dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: Ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Nessa passagem fica clara a atuação de um outro poder neste mundo. O Espírito falava a verdade a respeito de Paulo e Timóteo, mas Paulo sabia que aquelas palavras eram de um espírito maligno e sabia que aquela escrava estava sendo usada para dar lucro a seus donos por meio de adivinhações e vidência. A força do demônio é muito menor do que a de Deus. No entanto, nossa pouca fé, muitas vezes, não permite que separemos o joio do trigo. Facilmente caímos nas mentiras do demônio, propositalmente impostas para que nos afastemos de Deus. Mas nem sempre o demônio aparece em forma de possessões. Ele pode se apresentar como anjos de luz, conforme mostra este trecho bíblico registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, bem normal que seus ministros se desfaçam em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. 6. A humanidade foi criada livre e assim Deus a mantém até hoje. Somos filhos de Deus, mas devemos ter consciência que vivemos essa guerra espiritual incessantemente. Diariamente fazemos escolhas que têm consequências em nossa vida espiritual. Deus nos conhece e seu julgamento é justo. Ouçam mais um texto bíblico para exemplificar como são os desejos de Deus e como deveríamos agir diante dessas escolhas. Eclesiástico capítulo 15, versículo 11 a 32. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Perceba que, de alguma forma, mesmo que não sejamos evangelizados, há em nós uma chama de consciência divina que clama para não fazermos o mal. No fundo, a condenação espiritual é uma escolha feita ao longo da vida. O meio em que vivemos é evidente. A família em que nascemos e o grau de instrução espiritual que recebemos podem influenciar neste quadro. Por isso, no julgamento divino depois da morte, serão levados em conta os talentos recebidos nesta vida e a forma como os desenvolvemos. Certamente temos de prestar contas de como trabalhamos nossos dons. Não há como enganar a Deus. Adão e Eva culparam a serpente pelo seu pecado. Adão culpou o próprio Deus por ter lhe dado Eva, que na visão dele o levou a pecar. É da natureza humana, frágil, responsabilizar os outros pelos nossos erros. Devemos ter consciência que mesmo diante da tentação imposta por outros agentes, a escolha é individual. Há uma outra passagem bíblica que mostra a maneira como o demônio busca afastar o cristão de Deus. O texto mostra, no entanto, que sem a nossa autorização ou nosso desejo de atender seus apelos, Satanás nada pode fazer.
Para entendermos essa questão, basta analisar a maneira como Jesus reagiu à tentação sofrida no deserto. O demônio tentou seduzi-lo com riquezas e poder, mas além dessas promessas, a ousadia do diabo vai além. Ele pede a Jesus que o adore. Ceder à tentação, de certa forma, nos coloca na condição de adoradores do próprio mal. Contraria os desejos de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 a 9 diz assim: Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resiste-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos. A referência maior de confiança na Bíblia é sem dúvida a vivida por Maria Santíssima e São José. Depois de aceitarem o projeto divino, eles confiaram mesmo em meio a inúmeras incertezas. Foram a Belém, fugiram em direção ao Egito, voltaram a Nazaré. Foram atos de fé contínua nas providências de Deus. Devemos ser imitadores de Maria e José, que mesmo sem ter respostas claras sobre suas missões, jamais desistiram de seguir, com fé e a confiança ao propósito divino. Vale citar em meio a esta reflexão o texto do Salmo 36, versículos 3 a 7. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração ele entenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá como a luz. Fará brilhar a tua justiça e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tuas esperanças nele. Conscientes do poder infinito de Deus, por que buscamos conforto em falsas crenças, doutrinas ou práticas duvidosas? Deus deseja estar conosco a vida toda. Precisamos aprender a nos relacionar com este Deus real e Pai. Mas como é possível entregar-se dessa maneira? Através de uma conversão sincera, com orações, eucaristia, confissões mensais, leitura e conhecimento da palavra e jejuns. Essa é uma caminhada para a vida toda. A intimidade com Deus blinda o cristão do demônio. Mesmo carregados das fraquezas advindas do pecado original, temos como armas poderosas as orações, a humildade e entrega de nossas vidas ao próprio Criador. Eu, sinceramente, não conheço o melhor caminho senão pedir a intercessão de Maria Santíssima junto ao Pai, que sempre vem em socorro aos filhos que a invocam com sinceridade. E nunca esqueça de invocar seu anjo da guarda, que é também nosso protetor e intercessor. Acrescento mais uma passagem bíblica para nossa reflexão, escrita em Eclesiástico, capítulo 33, versículos 1 a 3. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. O homem sensato crê na lei de Deus. Que bela promessa temos nesse texto! A expressão bíblica temer a Deus é muitas vezes mal interpretada. O temor, nesse caso, é visto como sinônimo de medo e submissão, sinal de castigos e outras formas de punição. No entanto, temer a Deus é uma expressão diretamente ligada ao amor. Quem teme a Deus, na verdade, o ama tanto que não deseja ofendê-lo, e nem se desviar de seu caminho. Esse é um temor santo. Ao ofender a Deus, o cristão se sente mal, não pelo medo do castigo, mas por ter entristecido a Deus. Ouçam o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Duas passagens do Apocalipse nos ajudam a compreender a importância de reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. No terceiro capítulo de Apocalipse, Deus fala à comunidade de Sardes. O trecho inicial do livro traz mensagens a várias cidades, que são, na verdade, mensagens para todos nós. Acompanhe outra mensagem importante trazida neste mesmo capítulo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Este texto é muito forte e serve de alerta contra o sincretismo. Deus não deseja que sejamos cristãos mornos, que flertam com outras crenças. Não podemos dizer que somos católicos se agirmos como homens e mulheres honestos durante a missa e socialmente temos uma vida questionável. Frequentar a igreja aos domingos e visitar centros espíritas, cartomantes ou rituais de magia durante a semana é algo muito comum. O mesmo vale para o uso de amuletos ou imagens de deuses pagãos. Esses símbolos nos tornam ainda mais suscetíveis à ação demoníaca, ágil, astuta e sutil. Eu espero sinceramente que os pontos apresentados e discutidos aqui, com base na doutrina e nas escrituras sagradas, tenham auxiliado na compreensão dos efeitos devastadores que as falsas doutrinas podem causar em nosso equilíbrio espiritual. Tais contaminações nos levarão lentamente a desordens que poderão, ao final, comprometer a nossa própria salvação. Outro preceito bíblico é zelo pelo corpo, que é, segundo as Escrituras, o templo do Espírito Santo. Como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, devemos considerar o nosso corpo como sagrado. Em Levítico, capítulo 19, versículo 28, encontramos a seguinte instrução: Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, não devemos fazer em nós mesmos cortes, incisões, tatuagens ou manipulações que descaracterizem o corpo que nos foi dado. Nós somos criaturas de Deus, pertencemos a Ele e somos amados por Ele como somos. Alguém pode dizer que estes são preceitos do Antigo Testamento e não se referem à realidade depois de Jesus. Lembro a quem estiver ouvindo que os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento, mas são reforçados pelo próprio Jesus, que não veio para revogar a lei, mas veio para que ela fosse cumprida. A Bíblia reforça do começo ao fim a luta espiritual entre o bem e o mal. Há poderes malignos que podem nos levar à perda de nossas almas. Ouçam mais um aviso de Deus registrado em Levíticos capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O povo judeu, ao sair do Egito, estava contaminado e confuso com as doutrinas pagãs do Egito. O politeísmo egípcio era derivado de tradições da antiga Mesopotâmia. Diante desse cenário contrastante em termos de fé, podemos imaginar o tamanho da dificuldade enfrentada por Moisés para conduzir o povo nos caminhos de Deus. Foram longos 40 anos administrando um povo desde a saída do Egito até a Terra Prometida. Mas essas pessoas, mesmo tendo testemunhado milagres e prodígios realizados por Deus, sofriam influências dessas doutrinas pagãs praticadas durante a escravidão. Podemos considerar o período de 4 décadas no deserto como uma provação e um tempo de purificação daquele povo para se livrar das influências das práticas comuns no Egito. Com a morte de Moisés, a missão de conduzir o povo foi delegada a Josué.
que seguiu como exemplo de fé para o povo de Israel. Assim está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele mesmo exterminará essas nações para que possuas a sua terra, e Josué vos conduzirá, como o declarou o Senhor. No 8º versículo deste mesmo capítulo, Deus faz uma promessa importante a Josué. O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. Nada temas, e não te amedrontes. E no final do capítulo, no versículo 29, o texto mostra o perigo da tentação que seduz não apenas o povo de Deus, mas todas as gerações seguintes, incluindo você e eu, que ouvimos a esta mensagem. Pois sei que depois de minha morte vos corrompeis certamente, e vos desviareis do caminho que vos tracei. Sei que virão males sobre vós no decorrer dos tempos, porque fareis o mal aos olhos do Senhor, irritando-o com o vosso proceder. Josué teve como missão alertar o povo de Deus dos perigos da tentação. Ouçam algumas passagens que evidenciam a missão do sucessor de Moisés. Josué, capítulo 24, versículos do 14 ao 17. Naqueles dias, Josué disse ao povo: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e em meio de todos os povos pelos quais passamos. Percebemos que o paganismo e o sincretismo religioso herdado do tempo do Egito ainda pairavam sobre o povo judeu neste trecho narrado por Josué. Servo fiel a Deus, ele expõe novamente o livre arbítrio dos seres humanos, ao propor uma escolha entre a fé verdadeira e o culto aos deuses estranhos. Essa sedução oferecida pelas práticas pagãs tem origem no mal. E o mal se manifesta por meio da ação do demônio, que planta o desejo pelas práticas distantes da fé verdadeira. Satanás lança mão de sua astúcia para criar situações convidativas, que encantam e chamam a nossa atenção. Usa esses poderes ocultos de anjos caídos e continua agindo milênios depois com a mesma intenção: afastar-nos de Deus e do caminho da verdade. Mas Satanás não parou no tempo. Sua inteligência atroz se adapta aos tempos e costumes. Manifesta-se em diversas seitas, incluindo movimentos que ganharam força a partir da década de 1960, como o chamado New Age, travestida de amor e paz, vazios, distante da paz que vem do Senhor. Essas falsas doutrinas são cativantes e são parte da estratégia demoníaca da ilusão. Aparentemente inofensivas, essas práticas ganham adeptos lentamente, com ideias que pouco a pouco subvertem a verdade oferecida por Deus, que vão sutilmente anulando a fé em Jesus como Filho de Deus no coração das pessoas. Para o cristão, Deus é amor. E foi esse amor incondicional do Criador pelas criaturas que fez esse mesmo Deus enviar seu Filho ao mundo para viver, morrer e ressuscitar por todos os pecadores. O sacrifício de Jesus foi a maior manifestação do amor que é o próprio Deus para com o mundo. Aproximar-se desse Deus amoroso é a chave para nos blindar dessas falsas promessas de paz e serenidade oferecidas por tantas seitas e doutrinas do tipo paz e amor. Por isso,
Mais do que nunca, vale também para nós o apelo de Josué. Não falamos aqui apenas daqueles que abandonam integralmente a fé cristã em detrimento a outras religiões. Alertamos a todos para os perigos do sincretismo. Sendo muito direto, não é possível ser católico e espírita ao mesmo tempo. Não é possível ser católico e usufruir de práticas místicas, astrológicas ou esotéricas. O sincretismo afasta o cristão da palavra. Vale a pena repetir o versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. O Salmo 105 é um belo resumo da relação dos judeus com Deus no deserto. Enumera a blasfêmia e o abandono do povo para com Deus verdadeiro. Ouçam um trecho do versículo 39 ao 43. Eles se contaminaram com homicídios e se prostituíram com seus crimes. Então se inflamou contra seu povo a cólera divina, e Deus teve aversão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs e foram dominados pelos que os odiavam. Oprimiram-nos os seus inimigos, foram submetidos ao seu jugo. Muitas vezes ele os libertou, mas sua conduta o exasperou de tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Nesse mesmo salmo, há uma importante palavra de esperança. Deus se compadece daqueles que se afastam da fé verdadeira e oferece o arrependimento sincero como alternativa. Ouça o que está escrito nos versículos 44 e 45. Entretanto, vendo a sua aflição, ouviu-lhes as orações. Em favor deles, lembrou-se de sua aliança e, por sua misericórdia, deles se apiedou. Há muita confusão nas análises do comportamento de Deus no período que antecede a vinda de Jesus. No Antigo Testamento, Deus age diretamente junto ao povo, com milagres e manifestações incríveis. Mas, mesmo diante de tantos prodígios, o povo demonstrou dureza de coração. A vinda de Jesus é a manifestação suprema do plano de redenção que Deus nos oferece. Cremos num Deus trino e único, que doou a si mesmo por meio de seu sofrimento para redimir seu povo. Ele nos oferece a salvação em troca unicamente da fé em Jesus. Basta-nos crer para que o Espírito Santo promova em nós essa profunda conversão de vida. Em Jesus, realizou-se o maior de todos os milagres e de todas as manifestações divinas, a conversão da humanidade. Somos seduzidos pelos poderes e prazeres desta vida como se aqui fôssemos viver para sempre. Nos esquecemos facilmente que somos seres espirituais fazendo uma experiência carnal. E logo teremos de vivenciar a nossa Páscoa, ou seja, a passagem dessa vida para a eterna, a nossa morte para este mundo. Nossas escolhas de hoje e nossa fé definirão o rumo de nossa alma. Jesus nos estende amorosamente a mão e sua oferta gratuita está claramente registrada na Bíblia. E ainda assim, segue nos deixando o exemplo dos santos, que viveram e ainda vivem entre nós. Mesmo falíveis e pecadores, eles nos mostram por meio de seus testemunhos a prática sã da doutrina milenar da Igreja e do poder transformador da fé verdadeira. Vale a pena ouvir novamente a passagem que narra a história de Lázaro, registrada no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, e estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então:
Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite dos mortos. Esse texto mostra exatamente as consequências das nossas escolhas. Jesus é a chave que reabre a porta do céu fechada desde o pecado original para toda a humanidade, como resultado da escolha de Adão e Eva. Jesus alerta nesta passagem para a descrença humana. Ele faz alusão a 3 ressurreições que provocaria e estão registradas na palavra: a filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Mas coloca em evidência, acima de tudo, a descrença humana até os dias de hoje na sua própria ressurreição, através da qual levou os pecados de toda a humanidade. Conhecer profundamente os 10 mandamentos e entendê-los como uma manifestação do amor de Deus para conosco nos ajudará a viver como privilegiados por conhecermos a fé verdadeira, e não como condenados a proibições. 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. 3. Guardar domingos e festas. 4. Respeitar nosso pai e nossa mãe. 5. Não matar. 6. Não pecar contra a castidade. 7. Não furtar. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Não cobiçar o cônjuge alheio. 10. Não cobiçar os bens dos outros. Não cabe nesta breve reflexão o aprofundamento de cada um dos mandamentos, mas recomendo a todos que desejarem a leitura cuidadosa do Catecismo da Igreja. Experimente durante 10 dias ler e meditar cada mandamento para compreender a riqueza que cada um deles carrega. Apenas a título de exemplo, ouçam o que Moisés disse a seu povo no deserto, conforme registra o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2 e do 6 ao 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis que hoje vos ponho diante dos olhos? Os 10 mandamentos de Deus são como uma avenida da graça que Ele nos mostra como o caminho para a salvação, livre do pecado. Cabe a cada um optar ou não pela vida neste caminho de graça, ciente das consequências dessa escolha. Vale lembrar o resumo da estratégia de sedução usada pelo demônio, os 7 pecados capitais. São eles: soberba, avareza, luxúria ou sexo desregrado, ira, gula, inveja e preguiça.
principalmente com as coisas de Deus. Essa lista sintetiza os principais erros que evidenciam a vontade do homem de agir como Deus. Queremos e gostamos do poder, dos prazeres, e para conquistá-los, enfraquecemos ou renunciamos ao vínculo restaurado com Deus por meio do batismo. A promessa de poder e conquistas materiais é a troca oferecida por Satanás aos seres humanos. Eu espero de coração que esta sincera reflexão sirva de ponto de partida para a conversão sincera e verdadeira de todo aquele que ouvir esta mensagem. Essa conversão nos levará para junto de Deus, de onde nunca deveríamos ter saído. Lembre-se, a nossa passagem por este mundo é breve, mas decisiva. É durante esta vida terrena que nos é oferecida a escolha que garante a restauração da vida eterna. O caminho não é fácil. Ao buscar o caminho certo, pela ação do Espírito Santo e pela misericórdia divina, nossa fé em Jesus será fortalecida. Termino a mensagem com a figura do oleiro, registrada pelo profeta Jeremias no capítulo 18, versículos 1 ao 12. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a moldar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor? O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra o qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que me resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nesses termos à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: Nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça. Tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho. Emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles. Seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Nossa Senhora nos ensina o caminho da salvação para os dias de hoje com os seguintes preceitos: 1. Oração com o coração, terço diário. 2. Eucaristia diária, se possível. 3. Confissão mensal. 4. Jejum, principalmente abster-se de pecar em formas que se tornaram comuns, manter-se a pão e água às quartas e sextas-feiras. 5. Leitura da palavra. Mergulhar e buscar conhecer a palavra de Deus. Nós podemos, ao conhecer a palavra, racionalmente perceber a presença de Deus ao longo da história do povo escolhido, os judeus. Não precisamos de recursos sobrenaturais para compreender a mensagem que nos foi deixada nas Escrituras Sagradas. Racionalmente, alimentados por estes ensinamentos, vivemos a conversão verdadeira e pela razão. Compreenderemos cada vez mais a magnitude de Deus e seus desígnios. Por maior que seja o esforço individual, no entanto, jamais chegaremos ao conhecimento pelo que pertence unicamente a Deus. Mas a experiência individual de cada um ocorre mediante a fé. Nem sempre teremos as respostas de Deus no tempo que desejamos. Nem sempre Deus nos permite enxergar as coisas com clareza. Diversas vezes experimentamos a frieza do nosso coração e sentimos uma sensação de abandono dele para conosco. Mas Deus jamais se esquece de seus filhos. Ele permite que passemos pelos vales escuros, que tenhamos sede de justiça e de graça suplicada. Muitas vezes pode parecer que não somos merecedores do amor divino.
Um erro comum entre muitos cristãos é considerar suficiente para a salvação ser apenas um fiel cumpridor das leis, ao frequentar a missa, confessar-se mensalmente, orar e estudar a palavra assiduamente. Ninguém é merecedor de privilégios especiais. Nenhum cristão está livre da aflição por ser um servo fiel. Mas devemos crer que Deus sempre estará ao lado de seus filhos, ao lado de Maria, como alicerce firme do crescimento espiritual daquele que escolher livremente servi-lo. Esteja certo de que você cruzará muitos desertos espirituais ao longo de sua experiência carnal. Mas lembre-se que não há salvação sem cruz. Se o próprio Jesus, que é Filho de Deus, passou pela cruz, como chegaremos nós à salvação sem passarmos pelas nossas cruzes? O sustento do cristão é a esperança mediante a fé. Como nos ensina São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. O texto continua no 6º versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca podemos esquecer dos exemplos de Maria e José, que viveram na fé. Eles não receberam um manual com as instruções de como agir diante dos obstáculos que enfrentariam. Sempre acreditaram que Deus estava no comando. Desde a ida a Belém, pouco tempo antes de Maria dar à luz, a viagem ao Egito e a volta a Nazaré depois de mais de 3 anos. O testemunho da Sagrada Família é exemplo de como se cumpre a promessa registrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que creem. Jesus, nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de São João, deixa um belo resumo de como devemos agir neste mundo. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. João capítulo 14, versículo 23. No capítulo 15, temos a demonstração do que Jesus espera de nós, com a parábola da videira. Devemos ler e ouvir este texto repetidamente. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e o podará todo o que der frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículos do 1 ao 5. Com base nesta fantástica passagem, poderíamos escrever um livro apenas com as reflexões desse curto trecho do Evangelho. Em resumo, digo a vocês que Jesus nos exorta a estarmos unidos a Ele e ao Pai. Podemos até ter sucessos nesta vida terrena, prosperidade, riqueza, poder, mas sem essa intimidade com a Santíssima Trindade, jamais salvaremos as nossas almas. Assim como Jesus fala sobre a videira, devemos compreender que Ele mesmo pode nos podar. Essa poda pode machucar e causar dores profundas, mas certas dificuldades nos oferecem a oportunidade de crescimento espiritual. Saímos mais fortes das tribulações, menos suscetíveis às tentações. Aprendemos a resistir às armadilhas colocadas pelo demônio e evitar as nossas quedas em desertos espirituais. Ao crermos na presença real de Jesus na Eucaristia, levarmos uma vida de oração, confessarmos-nos regularmente, estudarmos e crermos na Palavra de Deus, caminharemos neste mundo com foco na esperança da vida eterna, junto de Deus Pai, Jesus, o nosso Salvador, Maria, nossa intercessora maior, e todos os santos no céu, a morada eterna. Não permita que nada o afaste deste objetivo. Seja perseverante na comunhão com a Igreja. Espelhe-se na humildade de coração de Maria.
busque intimidade com o Espírito Santo e recorra ao seu anjo da guarda, protetor e guardião. Só assim alcançaremos a graça da salvação e seremos a luz de Cristo neste mundo. Depois dessa reflexão e tendo consciência disso tudo, precisamos iniciar os primeiros passos desta caminhada de salvação, fazendo uma oração de renúncia a todo o poder que não vem de Deus. Repita esta prece sempre que necessário. Reze ainda os Salmos 34, 22 e 90 com regularidade. Oração de renúncia. Pai Celeste, mostrai-me todos os caminhos em que Satanás enredou em minha vida. Renuncio agora a todos eles. Em nome de Jesus Cristo, rejeito a atração sedutora do demônio em todas as suas formas e não deixo que o pecado me domine. Rejeito Satanás e todas as suas obras e todas as suas promessas vazias. Renuncio a qualquer interesse pelo oculto, pelas falsas adorações e pelos benefícios da magia. Renuncio a todo poder que não venha de Deus e a toda forma de adoração que não seja em honra de Jesus Cristo. Renuncio à astrologia, às adivinhações, aos cristais, à cartomancia, ao espiritismo, à feitiçaria e a outras crenças diferentes da fé cristã. Ponho-me agora sob a luz de Jesus Cristo e cubro-me com o precioso sangue de Jesus. Envolvo-me com a luz do Cristo e digo em nome de Jesus que nada deverá interferir na obra do Senhor que se realiza em minha vida. Peço a Maria Santíssima e aos anjos São Miguel, São Rafael, São Gabriel, junto do meu anjo da guarda, que ajudem a manter-me fiel a todos estes propósitos. Que o Espírito Santo me ilumine e me conduza. Amém. Conclua com as seguintes orações: Credo Apostólico, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo e Glória.